Boa tarde, meus queridos. Agora nós vamos para a gravação de mais um vídeo de direito administrativo sobre o princípio da legalidade, que está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição, né? Que a administração pública deve obedecer, né, alguns princípios, e o princípio da legalidade é um deles. É esse que nós vamos falar hoje. Nas anotações de hoje, irei abordar abrir os significados dos 5 princípios que regem a administração pública que estão expressos na Constituição Federal. Então vamos para o artigo 37 da Constituição. Então vamos lá. O artigo 37 diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também ao seguinte, né? Então perceba aqui, pessoal, que é de qualquer dos poderes. Então, executivo, judiciário, legislativo, da União, de todos os entes federados, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, nós temos o famoso LIMP, né? O mnemônico aí que nós utilizamos, né, para nos referir a esses 5 princípios, que é legalidade, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, e P de publicidade e E de eficiência. Pode perceber que forma a palavra LIMP, tá legal? Lembre-se o que eu havia comentado anteriormente com vocês, que o importante não é decorarmos os conceitos tão somente para conseguirmos um bom cargo público, mas sim para internalizarmos esses conceitos dentro de nós, de modo que quando estivermos executando nossas atividades de agentes públicos, o façamos dentro do espírito da administração pública. E diz o que? O interesse público, satisfação do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, a supremacia do interesse público. Ou seja, os nossos interesses particulares não devem sobrepor, né, os interesses da administração pública. Portanto, os princípios que iremos abarcar nessas anotações devem ser genes que compõem nossa condição de futuros agentes públicos. Assim, nossos atos e condutas na administração pública devem ser pautados nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse aqui é muito importante, a eficiência, pessoal. Para quem é agente público, por exemplo, eu sou servidor público federal, esse princípio da eficiência aqui, ele é de suma importância para a execução das nossas atividades, né? Impessoalidade também, né? Legalidade, obviamente, mas esse da eficiência, para executarmos bem nossas atividades, é muito importante. Mas qual o significado de cada um desses princípios? Em relação ao princípio da legalidade, devemos compreender que nossa sociedade adotou as leis como referência e parâmetro para a sua convivência harmônica, ou seja, Estado democrático de direito. Estado de direito é que nós temos as leis como referência, tá? Isso porque, como vimos em anotações anteriores, no processo de relacionamento entre as diversas pessoas que compõem uma sociedade, inevitavelmente surgirão conflitos. E esses conflitos terão que ser dirimidos. Se os conflitos são inevitáveis numa convivência em sociedade, como solucioná-los? Estabelecendo regras e normas que visam estabelecer parâmetros para a solução desses conflitos. Em outras palavras, são as regras e normas que irão informar como proceder em caso de um eventual conflito entre 2 ou mais pessoas. As regras e normas podem também estabelecer diretrizes para a consecução de metas que a sociedade estipula acreditando ser o melhor para a própria sociedade. Bem como as regras e normas estabelecem o que pode e o que não pode ser realizado, o que é permitido e o que é proibido. O conjunto de regras e normas são as leis. E quando informamos que uma determinada sociedade estabelece as leis como sua referência para uma convivência harmônica, estamos dizendo que ela tem o princípio da legalidade como referência, certo? Porque é o Estado de Direito. Pessoal, essa divisão aqui, normas e regras, está errada, tá? Na verdade, são regras e princípios, tá? Então, aqui há um erro técnico, mas vamos dar continuidade. Perceba, porque assim, a norma ela é o gênero, tá? Regra é uma espécie,
e princípio também é uma espécie de norma, tá? Então, colocando aqui, ó, você tem, só um instantinho aqui, você tem o seguinte aqui, ó, só para mim colocar para vocês. Você tem aqui, ok? Isso aqui são as normas. Oh, desculpe, saiu errado. Você tem aqui, mas tá zoado isso aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó. Você tem aqui as normas. Isso aqui são as normas. E dentro das normas você tem o quê? Os princípios e você tem as regras. Por isso que daquele jeito lá não tá técnico, mas tudo bem. Vamos dar uma continuidade, tá legal? Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos voltar aqui. Então, o Estado de Direito, né, ele tem, a sociedade estipula as leis como a sua referência, certo? Perceba que o artigo 37 da Constituição informa que um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da legalidade. Isso vale dizer que a atuação do administrador público deve obedecer a este princípio sob o risco de estar cometendo uma ilegalidade. Então, você tem que ter o princípio da legalidade internalizado dentro de você. Agora, é necessário realizar uma distinção aqui. O princípio da legalidade para a administração pública possui diferente alcance comparado ao cidadão comum. Para a administração pública, só é permitido realizar algo quando previsto ou autorizado por lei. Assim, o agente público não pode realizar um ato quando esse não está previsto e nem mesmo autorizado por lei. Assim, o administrador público não pode atuar contra a lei, nossa, óbvio, né? Nem além da lei, para a interlege. Geralmente é esse caso aqui que pega, pessoal. Para a interlege, nem além da lei. O administrador público não pode atuar além da lei, tá? Ele só pode atuar dentro dos parâmetros legais. Então vamos voltar aqui, ó. Imagine a seguinte situação, certo? Aqui é o que a lei autoriza, e o que a lei prevê, certo? Então está aqui o campo da lei. Mas vamos supor que aqui você tem uma situação além da lei. A lei não prevê essa situação, certo? E você tem aqui contra a lei. Aqui é a lei, e aqui é contra a lei. Então o administrador público ele não pode, certo, sair fora dessa esfera. Ou seja, autorizado por lei e previsto por lei. Ele não pode sair dessa esfera. Mesmo que seja um caso que não está previsto na lei ou não está autorizado pela lei, seja um caso que não é contra a lei, mas é a lei da lei, o administrador público não pode fugir dessa esfera aqui, ó, dessa esfera aqui, certo? Agora, para o particular, não. O particular, você tem a seguinte situação, ó. Perceba o seguinte, o particular tem essa esfera da lei, você tem essa esfera além da lei, e você tem essa esfera contra a lei. Então aqui é contra a lei, aqui é além da lei, e aqui é o que a lei autoriza e o que a lei prevê. Para o particular, ele pode atuar dentro dessa esfera e dentro dessa esfera aqui. Nunca nessa esfera aqui, essa aqui não pode. Mas ele pode dentro dessa esfera e dentro dessa esfera aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dentro dessa aqui, ó. Certo? E dentro dessa aqui. Mas nunca nessa aqui. Isso para o particular, isso para o cidadão comum. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Então vamos voltar lá. Então, assim, o administrador público não pode atuar contra a lei, contra a lei, nem além da lei para a internet. Ele só pode atuar dentro dos parâmetros legais, secundum lege. Isso aqui é em latim, tá bom? Quando dizemos que o administrador público só pode realizar atos a partir do que está previsto e autorizado por lei, legalidade, em sentido amplo, significa que o administrador público deve observar tanto as normas legais, atos normativos primários, como também as normas infralegais, atos normativos secundários. Isso porque as leis podem apenas tratar de aspectos gerais sobre um determinado assunto, informando que os aspectos específicos será tratado por outro dispositivo normativo mais específico. Quando isso acontece, o administrador público deve realizar o ato possuindo como parâmetro sua atuação tanto a norma geral como a norma específica, que pode ser um decreto ou ainda uma instrução normativa, uma portaria, certo? Perceba que os atos normativos secundários jamais podem inovar no ordenamento jurídico, mas somente detalhar aspectos legais previstos na norma geral. Essa é basicamente a diferença entre o ato normativo primário, lei, e o ato normativo secundário, dispositivos infralegais. O Murilo tá falando aqui.
Então, pessoal, o que isso significa? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então nós estamos aqui, vamos dizer aqui uma pirâmide, certo? E nessa pirâmide aqui você tem aqui no topo a Constituição Federal, certo? Embaixo você tem o quê? O que é chamado de atos normativos primários, certo? São os atos normativos primários, certo? Que são as famosas leis, certo? Leis, certo? E aqui você tem embaixo dos atos normativos primários os atos normativos secundários, certo? Que são o quê? Decretos, portarias, instruções normativas, certo? Esses atos normativos secundários, eles não podem inovar no ordenamento jurídico, ou seja, eles não podem impor obrigações, certo? Nem limitar direitos, tá? Nem impor obrigações nem limitar direitos. Agora, os atos normativos primários podem inovar no ordenamento jurídico. O ato normativo secundário, que é esse aqui, ele serve tão somente para explicar uma lei. Se você tem uma lei lá geral, que ela não explicita detalhadamente o que vai ser feito, você cria lá um ato normativo secundário, que é, por exemplo, uma instrução normativa, para regulamentar a lei, para explicitar a lei, tá bom? Mas nunca para criar, nunca para inovar no ordenamento jurídico, tá legal? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então vamos lá. Desculpe aqui. Vamos voltar aqui. Quanto a isso, precisamos realizar a distinção entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Enquanto o primeiro refere-se à lei em sentido amplo, certo? O sentido da legalidade em sentido amplo, ou seja, qualquer ato normativo, seja ele ato normativo primário ou secundário, o segundo refere-se a leis em sentido estrito, ou seja, a atos normativos primários, atos normativos com força de lei. Isso porque muitas vezes uma norma primária geral específica desculpa. Isso porque muitas vezes uma norma primária geral especifica que a regulamentação está reservada somente à lei, em outras palavras, em lei complementar ou lei ordinária, jamais a ato normativo infralegal, instrução normativa, decreto, etc. Como assim? Não entendi isso. Vamos de novo lá, vamos no desenho. Vamos voltar aqui. Então, o que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, você tem aqui a piramidezinha, e aí você tem aqui a Constituição Federal, certo? Você tem aqui atos normativos primários e aqui você tem os atos normativos secundários. O princípio da legalidade ele vai pegar tudo isso aqui, ó. Isso aqui é legalidade, certo? Legalidade. Ele vai pegar tudo isso aqui. Agora o princípio da reserva legal, certo? Então vamos voltar aqui, ó, certo? Borrar. O princípio da reserva legal, você tem aqui a piramidezinha, certo? Desculpe. Você tem a piramidezinha. Constituição Federal, atos normativos primários e que você tem os atos normativos secundários. O da reserva legal vai pegar somente isso aqui, ó. Só essa parte. Ou seja, ele não pega, né, que é reserva legal, certo? Ele não pega os atos normativos secundários. Por quê? Porque às vezes, pessoal, acontece o seguinte. Às vezes acontece, isso acontece muito na Constituição Federal, certo? Na Constituição Federal acontece o seguinte. Você tem aqui que a Constituição Federal, certo? Ela diz que uma determinada lei vai regulamentar uma matéria. Regulamentar lei, certo? Somente por lei vai ser regulamentada essa matéria. Ou seja, a Constituição Federal já deixa taxativo que não pode ser um ato normativo secundário. Ela diz que vai ser uma lei. Uma lei vai regulamentar a matéria. Se vem um ato normativo secundário ou um ato infralegal, regulamentando a matéria que a Constituição reserva, olha lá, a Constituição reserva, certo? Para regulamentar, certo? Ele é inconstitucional, tá legal? Inconstitucional, certo? Mas existem situações, certo? Que uma determinada lei geral, certo?
ela diz que algum dispositivo vai especificar mais detalhadamente o que vai ser falado, né? Então pode ser uma instrução normativa, né? Uma IN, uma portaria, certo? E são atos, isso aqui são atos normativos secundários, legal? Mais ou menos isso aí. Beleza, vamos voltar lá. Explicado. Posto isso, temos que, para os particulares, aí já mudou, né, o assunto, né? Posto isso, temos que, para os particulares, em geral, o princípio da legalidade é de certo modo menos exigente. Isso porque, para o particular, o princípio da legalidade diz que ninguém será privado ou obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Vejamos o que diz o inciso 2 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso significa que a atuação do particular é muito mais ampla do que se comparar da atuação de um administrador público, pois o particular poderá realizar qualquer ato desde que o mesmo não seja proibido por lei. Assim, o particular pode atuar além da previsão legal para a interlege. Eu expliquei lá, lembra das bolinhas que eu fiz? De acordo com a lei, segundo lege. Isso aqui é latim, tá, pessoal? Mas nunca contra a lei, contra a lege. Tá legal? Isso aí eu expliquei. Meu negócio aqui, peraí. Imagine que você é um servidor público de um órgão público que concede benefício social aos cidadãos. Então você está trabalhando, aí surge a seguinte situação. Vai até seu guichê da repartição uma pessoa solicitando o benefício que possui a primeiro momento direito. A primeiro momento parece que ela tem direito, certo? Entretanto, não há dispositivo legal que autorize a liberação naquela circunstância, como também não há dispositivo legal que proíba a respectiva liberação. Então, ó, não há dispositivo legal que autorize a liberação, mas também não há dispositivo legal que autoriza, que proíba a respectiva. Não, ó. Não há dispositivo legal que autorize a liberação naquela circunstância, como também não há dispositivo legal que proíba a respectiva liberação. Ou seja, você está numa situação praia interlege, certo? Além da lei. O que você fará? Ir lá liberar ou não? Conforme aprendemos acima, você não pode liberar, pois a lei não autoriza, ou seja, você nunca pode agir para interlege, para interlege, além da lei, somente segundo a lei, autoriza e prevê. Então, você tem aqui a seguinte situação, pessoal. Perceba o seguinte. Você está lá no seu guichê. Aí que você tem essa esfera aqui, que é da lei, certo? E aí você está aqui, você é um servidor público, certo? E aí você tem aqui uma situação que a lei autoriza, e uma situação que a lei prevê. Mas a situação desse cara aqui, desse caboclo, tá além da lei. Além da lei. Para interlege. Você é servidor público. Você tem que atuar somente nessa esfera. Você nunca pode atuar nessa esfera aqui. Para o cidadão, isso aqui pode. Ele pode atuar aqui e aqui. O cidadão comum. Mas você não. Certo? Você nunca pode atuar além da lei. Sempre dentro do que a lei estipula, prevê e autoriza. Tá legal? Então vamos lá. Voltando aqui. Perceba o motivo pelo qual é necessário ter esses princípios entranhados na mente, a fim de que você não os ofenda e assim perca o seu cargo público por meio de processo administrativo disciplinar. Agora pode ser que nos façamos a seguinte pergunta: existem situações em que o princípio da legalidade é afastado? Sim, nas situações abaixo. Ou seja, o princípio da legalidade é afastado nessas seguintes situações: medida provisória, estado de sítio, estado de defesa. Aí você vai perguntar, por quê? As medidas provisórias não são leis, apesar de possuírem força de lei. Estado de sítio e defesa, porque ambos poderão impor restrições aos particulares por meio de decreto, ato normativo secundário, como vimos. E como vimos acima, ato normativo secundário não pode inovar no ordenamento jurídico. Ato normativo secundário não pode inovar no ordenamento jurídico, criando deveres e impor obrigações. Ou seja, você percebe, né, que nessas circunstâncias aqui, o princípio da legalidade é afastado. Medida provisória, por quê? Ela não tem força de lei, certo? Ou ela tem força de lei, mas ela não é uma lei, certo? Ela é feita pelo presidente da República, a medida provisória, tem validade por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, né? E de acordo com o princípio da simetria, os estados e municípios também podem, né, de certa forma, realizar a medida provisória, né, quando a Constituição do Estado ou a lei orgânica do município prevê isso. E estado de sítio e estado de defesa? Essas situações aqui, porque o estado de sítio são situações excepcionais, o estado de sítio e defesa são situações excepcionais do país,
e que precisa ser baixado decretos por meio da ordem do presidente que vão restringir direitos e criar obrigações para as pessoas nesse período aqui do estado de sítio e do estado de defesa. Tá legal? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau, um abraço no coração.